presidente, senador Theomário Mota, cumprimentos aos que compõem esta mesa, e eu pediria licença ao presidente para que o cumprimento aos que compõem essa mesa fosse feito aos pataxós que se encontram nesse plenário, aos irmãos indígenas que se encontram no plenário. Cumprimentos à senadora Regina e ao deputado Edmilson. Ao ouvir o relato dos avacanoeiros, da sua luta e a história do líder Tutuaua, eu ficaria me perguntando se não seria o caso de um silêncio total. Falar mais o quê? Após o relato dessa brutalidade, dessa negação da pessoa humana, dessa violação dos direitos humanos. E o que é mais grave, com o conluio do Estado e da sociedade. A senhora traz a esta comissão um relato surpreendente, mas que também não assusta tanto, porque é o relato de um Brasil violento. É o relato de um Brasil violento cuja violência é iniciada desde os tempos da colonização, com os nossos antepassados africanos, durante séculos e séculos, ajudaram e contribuíram para a formação da nacionalidade, e assim como os povos indígenas não perderam a dignidade e nem a força de trabalho. Recebi a incumbência de conversar nesta comissão a respeito da PEC 215 e sobre a encíclica Laudato Si, ou seja, saudado seja a encíclica do Papa Francisco. O Papa Francisco que reivindica terra, trabalho e teto. Terra para indígenas, camponeses, quilombolas, trabalho para os desempregados, para os operários, para os trabalhadores de um modo geral. Teto para as famílias. É antiga essa história de privação e de perseguição aos povos indígenas. A voracidade do colonizador, desde tempos imemoriais, que vem fazendo com que os povos indígenas venham perdendo as suas terras e tenham a sua liberdade cerceada. Se isso aconteceu no passado, também ocorre hoje, haja vista o relato da que me antecedeu e o que traz o Kleber na sua explanação. E vejam como o conluio do Estado com a sociedade, né, no sentido
de privar os povos indígenas dos seus direitos. Já nos tempos da ditadura, mais de 8.000 indígenas foram assassinados. Perderam as suas vidas. Hoje, este relatório da violência contra os povos indígenas do Brasil, dados de 2014, nos informa sobre 84 ocorrências de invasões possessórias, exploração ilegal dos recursos naturais e danos diversos ao patrimônio dos povos indígenas. Isto sob a responsabilidade, repito, do Estado e da sociedade. Sociedade representada pelo capitalismo, pelo agronegócio, pela mineração, já denunciados aqui na explanação do Kleber. E com isso, espancam e não respeitam a nossa Constituição. Espancam e não respeitam a Constituição, que diz, no seu artigo 231, repetir, porque sei que todos sabem, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. E é incrível como vem aqui o Kleber noticiar que o Poder Judiciário ameaça rasgar a Constituição. Rasgar a Constituição. E existe também outra ameaça de desrespeito à Constituição, que é a PEC 215, já aqui anunciada. É preciso que reflitamos muito a respeito dessas questões. Que reflitamos e que, enquanto sociedade civil, possamos nos organizar. Nos organizar junto ao CIMI, junto às entidades dos direitos humanos, na perspectiva do impedimento de que os povos indígenas continuem a serem violentados. Importante aqui trazer expressões do Papa Francisco na encíclica Laudato Si. Não é possível ignorar os enormes interesses econômicos internacionais que, a pretexto de cuidar deles, podem atentar contra as soberanias nacionais. Com efeito, há propostas de internacionalização da Amazônia que só servem aos interesses econômicos das corporações internacionais. É louvável a tarefa de organismos internacionais e organizações da sociedade civil que se sensibilizam às populações e colaboram de forma crítica, inclusive utilizando legítimos mecanismos de pressão, para que cada governo cumpra o dever
próprio e não delegável de preservar o meio ambiente e os recursos naturais do seu país, sem se vender a espúrios interesses locais. É importante que a sociedade civil se una, porque o Estado só se move mediante a pressão social, a pressão dos grupos organizados. E já tivemos provas disso nos relatos desta mesa. Mas continuemos com Laudato Si. Diz o Papa Francisco. Nesse sentido, é indispensável prestar uma atenção especial às comunidades indígenas, com as suas tradições culturais. Não são apenas uma minoria entre outras, mas devem tornar-se os principais interlocutores, especialmente quando se avança com grandes projetos que afetam os seus espaços. Com efeito, para eles, a terra não é um bem econômico, mas um dom gratuito de Deus e dos antepassados que nela descansam. Um espaço sagrado com o qual precisamos interagir para manter a sua identidade e os seus valores. Eles, quando permanecem nos seus territórios, são quem os melhores os cuidam. Portanto, senhor presidente, senador Mota, ao agradecer a oportunidade de, em nome da Comissão Brasileira de Justiça e Paz e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, eu me permitiria ler um trecho da nota da CNBB a respeito da PEC 215 e, evidentemente, a respeito da questão toda relativa aos povos indígenas. Motivada pelos interesses de pôr fim à demarcação de terras indígenas, quilombolas e à criação de novas unidades de conservação da natureza em nosso país, a PEC 215 é um atentado aos direitos destes povos. É preocupante, por isso, que a comissão especial criada pelo presidente da Câmara para apressar a tramitação dessa proposição legislativa a pedido da Frente Parlamentar Agropecuária, conhecida como bancada ruralista. O adiamento de sua instalação para o segundo semestre não elimina nossa apreensão contra o forte lobby pela aprovação da PEC 215. E, para concluir, todas as conquistas foram fruto de longo processo de organização e mobilização da sociedade brasileira, estão agora ameaçados pela PEC 215, cuja aprovação desfigura a Constituição Federal e significa um duro golpe aos direitos humanos. Fazemos, portanto, um apelo aos parlamentares para que rejeitem a PEC 215, que os interesses políticos e econômicos não se sobreponham aos direitos dos povos indígenas e quilombolas. Portanto, senhor presidente, senhores que compõem esta mesa e este plenário, possamos celebrar, nesse momento, uma atitude de comunhão e de cumplicidade, na perspectiva
de que juntos possamos democraticamente impedir que medidas sejam tomadas, quer seja pelo capital, quer seja pelos órgãos institucionais, medidas que possam vir a, cada vez mais, prejudicar os povos indígenas. E que, pelo contrário, que a nossa unidade, que a nossa união possam servir de alavanca à recuperação e à dignidade dos povos indígenas. Muito obrigado.